O Planeta SPM está de volta e hoje recebemos no nosso estúdio Rafael Baltresca, hipnólogo e ilusionista. Se você quiser participar ao vivo, envie sua pergunta na página do Facebook da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo. Bom, Rafael, no primeiro bloco a gente conversou sobre essa prática da hipnose e a confiança que as pessoas têm. Mas eu queria saber, qualquer pessoa pode hipnotizar? Pode. Isso é uma pergunta muito recorrente quando eu faço cursos, porque muita gente pensa que nós temos algum tipo de dom, mas não. Nasceu para isso. Não, sabe, a prática da hipnose é uma técnica. Qualquer pessoa pode aprender, como pode aprender a dirigir ou pode aprender a fazer programas de TV. Sim. Basta que estude, que conheça as técnicas. Claro, existem algumas habilidades, como a forma de falar, o tempo, às vezes a cadência da fala, as palavras certas, são as técnicas da hipnose. Mas não depende de nenhum dom divino, natural, nada disso, né? Depende de trabalho, dedicação e estudo. E por quanto tempo é possível manter as pessoas em transe? É uma pergunta capciosa essa, hein? Muito capciosa. Porque, veja só, o transe, eu não acredito que exista o transe, tá? Que a gente fala, a pessoa está em transe. Eu não gosto muito dessa teoria do estado do transe. Eu prefiro dizer para você que a pessoa está respondendo às suas sugestões, depende do tempo que ela tem essa crença dessa sugestão. Deixa eu ser mais claro. Por exemplo, numa apresentação de hipnose, quando eu faço no palco, às vezes eu falo para a pessoa esquecer o próprio nome ou mudar o nome dela, tá? Ou alguma coisa do tipo. Se eu for embora, se eu deixar a pessoa no palco, depois de 5, 10 minutos, aquela instrução vai embora. Então ela não vai ficar hipnotizada para sempre. Mas vamos pegar um outro tipo de hipnose, tá? O pai falando para a criança a vida inteira, que é uma criança que não merece ou que, sabe, eles realmente nunca vai ser nada na vida. É como você falou no primeiro bloco, né? Lembra essa disso? Constância, assim. Nesse caso, por quanto tempo dura isso? Pode durar uma vida. Então, não depende da hipnose saber se a instrução vai durar ou não, né? Depende de quem recebe, como recebe, de que forma recebe, em que contexto recebe aquilo. Tá? Vamos pegar uma hipnose que acontece com você, Giovana Guapo. Imagina que um professor fala assim para você. Isso é legal para você de casa, que tem filhos, você que é professor, você que de alguma forma lidera alguém. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Imagina que um professor chega para você e fala assim, Giovana, incrível o trabalho que você fez, maravilhoso, você nasceu para isso. Ou se o mesmo professor fala assim para você, Giovana, você tem que sair dessa área, foi simplesmente horrível, ridículo o que você fez. Essa instrução, que também é uma hipnose por você acreditar nele, pode ficar aqui guardada por anos. Comece a se lembrar, né, do que os professores falaram para a gente, do que os pais falaram para a gente. Então, quanto tempo vai durar uma instrução hipnótica? Depende de quem deu, em que contexto e como que você recebeu isso. Entendi. Como as pessoas estão no palco comigo, de alguma forma elas sabem que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é uma apresentação. Depois de 5, 10, 15 minutos vai embora. Mas quando isso é feito de um outro jeito, como por exemplo no ambiente terapêutico, que eu dou instruções para a pessoa que fuma há muito tempo, que eu, de alguma forma, acesso o subconsciente dela, que ela ressignifique isso, essa instrução, esse novo comportamento pode durar anos, até uma vida inteira. Entendi. Nossa equipe foi às ruas para entender o que o pessoal acha dessa prática. Existem diversos métodos para abordar a hipnose, e um dos mais utilizados é a hipnose clínica, que trabalha diretamente com a memória. A hipnose clínica é usada no tratamento de doenças físicas e psicológicas e na cura de vícios e hábitos não saudáveis. Porém, não só em clínicas é possível ver essa prática. Aqui na Avenida Paulista, por exemplo, a hipnose desperta a curiosidade e chama a atenção das pessoas. Mas por que isso acontece também nas ruas? Legal para divulgar, que hoje muita gente tem medo, acho que é coisa do capeta, controle de mente. Então o que a gente faz aqui é divulgação mesmo. A gente não faz a parte clínica, a gente faz a parte de diversão, que aí acaba popularizando, todo mundo acaba conhecendo e gostando. Aqui na rua o pessoal geralmente é pego de surpresa.
né? Mas muita gente se interessa, quer saber mais sobre a mente, quer aprender mais sobre a mente dela mesma, né? E ter um acesso maior a informações, a saber deixar as coisas ruins de lado, poder absorver as coisas melhores de uma maneira boa. Muitas pessoas são céticas em relação à hipnose e acreditam que ela só é usada para fins de entretenimento e diversão. Você acredita em hipnose? Acredito. Eu nunca vi, então eu não posso dizer com muito fervor, mas eu acho que acredito. Conheço muito pouco sobre o tema. Não, de jeito nenhum. Desde que seja feito por pessoas capacitadas e que tenham uma noção de como conduzir as pessoas após a hipnose. Rafael, eu acredito que não, mas você acha que existe alguma forma da pessoa ser hipnotizada sem ela saber? Claro, o tempo todo. Os governantes, né, os nossos queridos prefeitos, governadores, presidentes, hipnotizam a gente sem saber. A televisão hipnotiza a gente sem saber. Sim. Então, por exemplo, pega uma novela aí da Globo, tá? Onde a protagonista aparece com uma bolsa amarela, listrada com vermelho, com 2 furos, uma coisa assim ridícula. Como é a protagonista, logo as pessoas começam a usar aquilo e começa a virar moda. Então, ela não falou em hipnose, ela não falou em influência, ela simplesmente pegaram uma pessoa que tem uma influência natural, uma protagonista, e colocou algo ridículo ou algo diferente. Então é uma forma de hipnotizar, de influenciar sem a gente saber. Lembra aquele cabelo do Ronaldinho que ele usava? Aquela. Sim. Nem sei que era aquilo. O que era aquilo, lá, né? Tufinho. Um tufo. É horrível. Mas o Brasil começou a usar. Foi uma influência indireta, sem ele falar que estava influenciando. Então a TV, os programas de TV, sei lá, independente. A gente tem que lembrar sempre, quando a gente fala de hipnose, em influência e tem que lembrar em autoridade. Onde tem autoridade, tem influência, onde tem influência, tem algum tipo de hipnose. Né? Os governantes fazem isso o tempo todo. As propagandas políticas, elas são feitas não de forma aleatória. O que o futuro presidente, o que o candidato diz, não é aleatório. Existe um porquê de cada palavra, existe um porquê da roupa, existe um porquê do gesto e tudo isso tem o objetivo de influenciar a massa. Então existe uma grande hipnose sendo feita. Isso não é teoria da conspiração. Sempre existiu influência, desde quando nós nos conhecemos por gente, e onde existe influência, existe alguma prática, alguma forma de hipnose. Muitas vezes, sem as pessoas que estão influenciando saberem que estão fazendo hipnose. Então, depois de tudo que você falou, acho que a última coisa que a pessoa precisa para ser hipnotizada é estar em estado de transe. A última coisa. Para mim não existe esse estado, estou em transe, né? Para mim a hipnose funciona assim. A gente tem muito tempo? 1 minuto? Pode ir, vamos falando, mas tem um pouquinho. Tá. Imagina que você está numa casa, tá? E você entra na casa e você abre uma janela lá em cima e você vê o céu. Aí você abre uma janela do seu lado direito e você vê as crianças brincando. Aí você olha na casa, a janela à esquerda, e você vê o campo. Aí na frente você abre uma outra janela e você vê uma outra paisagem. Então, cada janela que você abre, você vê algo diferente. Imagina uma casa assim. Isso é hipnose. Essa casa é como se fosse nossa mente. E hipnotizar a pessoa significa ajudar essa pessoa a abrir janelas diferentes. Porque aí na Giovana eu tenho certeza que tem uma janela da Giovana mais tímida, tem uma janela da Giovana mais solta. Tem também uma janela da Giovana que é muito dedicada e tem também uma outra janela da Giovana rebelde, brava. A hipnose te ajuda a abrir janelas, a consumir esta nova paisagem e até de abrir janelas que você não conhece. Então, para mim, a mente é uma grande casa com muitas janelas, algumas delas nunca abertas. A hipnose é esse ato de você abrir algumas janelas e mergulhar num outro mundo. Por isso que eu não acho que existe o estado de transe hipnótico, né? Agora, a gente está, de alguma forma, hipnotizados. A gente está focado, a gente está hiperconcentrado nessa entrevista. Então, agora a minha janela não está aberta na janela do pai Rafael, do marido Rafael. Está aberta na janela do entrevistado, do companheiro de trabalho, do amigo. Entendi. Então, para mim, essa mudança de foco intenso, tem a ver mais do que hipnose, do que estar em transe. Ela ajuda mais no desenvolvimento pessoal, assim, né? Desenvolver, assim. Em tudo. Entendi. Onde pode ser
inferido no subconsciente, onde pode mexer num comportamento humano, existe a hipnose. Entendi. Vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com Rafael Baltresca e com a hipnoterapeuta Daniela Assunção no Skype, para sabermos mais sobre a hipnose clínica e como ela pode ajudar no tratamento de doenças. Não saia daí!